Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro 2 Crônicas, capítulo 7, estarei lendo a partir do versículo 14. E a palavra do Senhor nos fala assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: Não te faltarão varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes e a outros deuses, e vos prostardes a eles, então vos arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e monte entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: Por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: Porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos contar que Salomão construiu uma casa para ser o templo do Senhor, para adorar o Senhor, uma casa onde eles iriam fazer os sacrifícios, onde teriam um lugar, para a arca do Senhor ficar. E Deus se agradou muito. Esse foi um desejo que veio do coração de Davi, e Deus não permitiu que Davi o fizesse, porque Davi tinha mãos de sangue, que Davi era homem de guerra, e aí o Senhor não permitiu, mas Davi preparou tudo, planejou tudo, e assim o seu filho Salomão deu sequência à obra e construiu uma casa muito grande, um templo muito grande. O Senhor se agradou. E o Senhor falou que agora ele estava atento àquele lugar, às orações daquele lugar, mas se o povo dele, que se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar sua face, se converter dos seus maus caminhos, então, quando nós queremos a atenção do Senhor, quando nós temos que nos humilharmos perante Ele. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas e pedir perdão para que o Senhor venha atender a nossa oração. Muitas vezes estamos em pecado, estamos tão distante do Senhor, mas só queremos a bênção. Então, Senhor, me dá, mas o Senhor não atende, o Senhor não responde. Às vezes o Senhor até, pela misericórdia dele, até nos concede, mas se a gente quer ter realmente uma vida com o Senhor, intimidade com Ele, a gente tem que estar em humildade na presença dEle, a gente tem que abandonar os caminhos que nos afastam do Senhor, a gente tem que fazer aquilo que vai lhe agradar. Aqui ele fala para Salomão que a partir daquele momento ele estaria atento e que ele iria confirmar o trono de Salomão, o reino, igual ele confirmou com Davi, igual ele prometeu para Davi. Então ele iria confirmar, ele iria abençoar, iria ser próspero,
ele seria com Salomão. Porém, ele não falou, você é obrigado a me servir. Ele deu opção. Ele falou que isso se ele não se desviar dos caminhos do Senhor, se ele não deixar os estatutos, se ele não deixar os mandamentos que foi proposto para ele, se ele seguir direitinho, Deus seria com ele. Mas se ele não seguir, então ele iria abandonar, ele iria excluí-lo da presença dele. E seria uma casa abandonada, né? Uma casa tão luxuosa, tão grande, no entanto, não ia ter a presença do Senhor. E serviria de vergonha, de escândalo, onde todos iriam falar, mas por que Deus fez isso? Mas aí saberiam que é porque abandonou o Senhor. A pessoa deixou de servir o Senhor. Então Deus, ele não nos obriga a servi-lo, ele nos dá escolha. Cabe nós querermos ou não. O Senhor, ele pode fazer muito por nós. O Senhor, ele é um Deus que colocou separação das águas da terra seca. É um Deus que pode abrir porta em nossas vidas. É um Deus que tem o poder de abrir uma porta e ninguém pode fechar. Da mesma forma de fechar e ninguém poder abrir. É um Deus que tem o controle da vida e da morte na mão dele. Ele pode permitir a morte, ele pode, ele sabe, ele pode a alma, né, ir para o céu ou para o inferno. Ele tem o poder de decidir. Então nós temos que ter temor, respeito e gratidão por esse Deus. E a partir do momento que o Senhor nos chamou, não é fácil ser cristão no mundo de hoje, onde tudo é normal, tudo é permitido, tudo é legal, tudo é... Quando nós nos opomos, as pessoas nos veem como pessoas caretas, pessoas até mesmo arrogantes, né? Esses dias eu cheguei a ouvir isso, que eu era arrogante por falar a verdade, por querer as coisas corretas, por falar o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Nem sempre o que é próspero é de Deus, nem sempre o que está dando certo é o Senhor que é com a pessoa. Nem sempre a mão do Senhor está sobre a vida daquela pessoa. Se eu estou vivendo totalmente errado, fazendo coisas erradas, Deus não é comigo. Então pode, por algum momento, obter êxito, mas o Senhor não está comigo. O Senhor é bem claro, ele não aceita o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Deus não vai ser de meia palavra. Deus não é homem para mentir, falar uma coisa e depois não sei o que falou. Ele segue à risca a palavra dele. O que está na palavra, ele faz. Então, se você conhece a palavra do Senhor, você vai saber o que está agradando a ele e o que não. Medite nessa palavra de dia e de noite, assim como ele falou para Josué. Medite na palavra e ter o cuidado de não pecar contra ela, não pecar contra o Senhor e não se desviar dos caminhos do Senhor. Se nós meditamos, nós a entendemos, nós aprendemos, nós vamos saber como fazer com que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Porque ele prometeu aqui para Davi que o trono dele seria fixado e nunca faltaria homem para ficar no trono. Mas desde que não se desvie. Se a pessoa que estiver lá se desviar, ele também vai largar a mão. Então, se você estiver firme com o Senhor, ele vai contigo, ele vai te abençoar, ele vai abrir portas, ele vai te honrar, ele vai ser na sua família, ele vai tocar na sua saúde, vai te dar saúde, vai ser o teu sustento, é o teu livramento, o teu futuro, é o Deus do impossível que estará do seu lado, fazendo tudo o que você precisar,
tudo que a gente precisa, Ele vai estar conosco. Mas se nós abandonarmos, se nós pecarmos, Ele vai se afastar de nós. Então, essa é uma palavra que me trouxe muita alegria ao ouvir, né, que o Senhor está atento às nossas orações, mas também me trouxe um grande alerta, porque se eu não ser obediente à palavra do Senhor, não tem por que cumprir as promessas dele na minha vida. Então, eu posso fazer com que essas promessas não se cumpram se eu não estiver alinhada com o Senhor, se eu me desviar dos caminhos do Senhor. Mas se eu quero viver o extraordinário de Deus, eu tenho que ser obediente, eu tenho que viver de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então, que nós venhamos ficar atentos ao que Deus está falando no dia de hoje, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que está na palavra dele, Ele cumpre na minha e na tua vida. Se Ele fala que se nós nos humilharmos perante Ele, Ele virá e os ouvidos dele estão atentos. E olha o que Ele fala aqui, os meus olhos e o meu coração, e neles estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que coisa linda! O coração de Deus está fixo em mim e em você todos os dias. Ele está atento a nós para ouvir o nosso clamor, para receber a nossa adoração, para se agradar da nossa vida. Tem coisa melhor do que isso? Você ter um Deus tão grande, tão tremendo, tão glorioso, amando você, cuidando de você, zelando por ti. Eu creio que não tem coisa melhor nessa vida a seguirmos, a ter conosco, a ter para nós alguém assim do nosso lado, saber que Deus está se agradando de você. Faça essa pergunta no dia de hoje: Senhor, a minha vida está te agradando? Como estou diante do Senhor? Como eu estou? Estou fazendo aquilo que lhe agrada? Se não estiver, Senhor, me ajude a fazer a tua vontade, me ajude a seguir os teus caminhos. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Fala isso para o Senhor no dia de hoje. Deixa Ele se agradar da sua vida também. Ele tem prazer na nossa adoração. Adore Ele, ponha louvores, adore ao Senhor, que Ele vai te vir de encontro a nós no dia de hoje. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu, começar a semana com ela. Acredito que tem pessoas que precisam de ter um conserto com o Senhor. Então se conserte, se aprume na presença do Senhor, deixa Ele cuidar de você, da sua família, porque a palavra do Senhor também fala que Ele visita a bondade, a maldade e a bondade do homem até terceira e quarta geração. Olha que coisa! Se nós vivermos na presença do Senhor, não só nós vamos ser abençoados, mas até a nossa terceira e quarta geração, até os nossos descendentes. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.